Então, vamos começar. Pessoal, boa noite. Hoje, então, nós vamos ver regência verbal e nominal, certo? Como nós vamos encerrar até o horário do intervalo, eu vou usar menos o quadro, vou falar um pouquinho sobre o que nós temos aqui no material. Eu fiz um esquema dos principais, né, dos principais verbos e também de alguns nomes importantes em relação à regência, tá? Vou falar um pouquinho deles e daí nós já vamos para o exercício, que com o exercício a gente entende na prática como é que funciona a regência, certo? Bom, o primeiro que nós temos é o verbo chegar, né, e o verbo ir. Isso não deve ser segredo para muitos, que o verbo chegar e o verbo ir pedem a preposição a. Então, regem preposição a. Quem chega, chega ao supermercado, chega ao colégio, chega à instituição. Então, a dica já da regência para a crase é o quê? Se você vai, né, vou ao mercado, quando eu vou a algo que seja feminino, né, eu preciso fazer o quê? Eu preciso lembrar que tem a preposição mais o a. Vamos imaginar que seja igreja, né? Como aqui eu tenho a preposição mais o a artigo que se fundem no ao, porque é uma palavra masculina, na palavra feminina, esses dois as vão se fundir na crase. Então, sempre relembrando, a crase é a fusão da preposição mais o artigo feminino, tá? Muito bem. Então, ali, nós temos vou ao dentista, como exemplo, e cheguei a Belo Horizonte. Aqui entra numa regrinha que eu expliquei há alguns dias. Por que Belo Horizonte, esse a de Belo Horizonte, não leva acento? Cheguei a Belo Horizonte. A palavra Belo Horizonte pede artigo? Não pede artigo. Eu diria, numa frase, a gente pede assim, a gramática geralmente solicita que você faça o seguinte. Antes de aplicar o macetezinho, a regrinha, ela pede assim. Se você for começar uma frase com Belo Horizonte, você vai dizer BH, Belo Horizonte é uma cidade bonita. Você não vai dizer a Belo Horizonte é uma cidade bonita. Tá? E tem uma outra regrinha ainda. Então, Belo Horizonte é. Eu não coloco o a aqui. Né? Eu não coloco. Então, Belo Horizonte é o nome de uma cidade, não pede artigo. Outra dica. Belo Horizonte. Estou em Belo Horizonte. Vim de Belo Horizonte. Toda vez que você usar as preposições em e de, que são as preposições neutras para uma, no caso, cidade, então você sabe, né, você comprova que não há o uso de crase. Ao contrário, se você usasse o nome de um país, como a Itália, por que eu diria cheguei? Ó, então, eu cheguei. Cheguei a... Se eu colocar Itália... Então, e por que vai crase? Começando uma frase com Itália, eu poderia dizer Itália é bonita? Não, eu diria a Itália. Então, a palavra Itália pede artigo, senão não teria sentido. E aí outra, a prova real. Se estou em BH, vim de BH, então prova que em apenas pede preposição antes de BH. No caso, estou na Itália. Estou na Itália, vim da Itália. Então, quer dizer que eu vou à Itália com crase. Tá? Então, são algumas regrinhas que eu expliquei há poucos dias para vocês, quando eu trabalhei crase. Né? Certo. Então, muito bem. O mais importante aqui é entender que o verbo ir e chegar, né, os verbos, tanto ir quanto chegar, pedem a preposição a. Os verbos residir e morar. Quem mora, mora em
Quem reside, reside em. Então, uma preposição bem tranquila. O verbo namorar. Verbo namorar, quem namora, namora alguém. Verbo transitivo direto. Tá? Verbo transitivo direto. Então, namora Antônio, namora João. Não usamos com preposição. O verbo obedecer e desobedecer pedem preposição a. Né? Então, está lá a frase, as crianças obedecem aos pais. O aluno desobedeceu ao... Opa, nadar. Porque verbo não pede artigo. Então, prefiro o quê? Nadar. Isso aqui é só um verbo. A quê? A correr. Verbo. Esse a é só o quê? A preposição que o meu verbo preferir exige. Né? E esse verbo aqui, ele funciona como objeto direto, e esse outro verbo como objeto indireto, porque tem a presença desse azinho aqui. Né? Então, por que aqui usou crase? Porque a palavra anterior, o meu objeto direto, estava precedido de artigo. Então, quer dizer que aqui ele estaria também precedido de artigo. Como novela é uma palavra feminina, eu tenho que preceder de artigo feminino. Se eu fizesse um pouquinho diferente, prefiro a novela. Como ficaria aqui? Isso. Aqui tem o artigo, seguindo novela. Aqui tem a preposição que o verbo preferir exige. Se eu colocar filme, olha lá, prefiro a novela ao filme. Tá? Então, isso aqui é uma questão até complexa para alguns que nunca viram. Vale a pena até num outro momento puxarem uma aulinha só disso. Pronome aqui. Se eu colocar lembrei-me, aí eu não posso mais pôr só o artigo, eu tenho que pôr do nome. São duas regências, certo? Sem pronome, apenas o artigo. Com pronome, tem que ter a preposição junto. Está ali o exemplo, né? Na dúvida, estudar, realizaremos os exercícios, aí fica mais fácil. O verbo visar, no sentido de mirar, ó, mirou o alvo. Né? Então, disparou o tiro visando o alvo. Visou, de olhou. No sentido de dar visto também, visaram os documentos. Veja, não tem a preposição a. Já no sentido de ter em vista, objetivar, visou a uma situação melhor. Aqui é o mesmo do aspirar. Eu posso dizer visou a vaga. Visou a vaga e aqui é com o sentido de ter em vista, objetivar essa vaga. Querer. Eu tenho no sentido de desejar, sem preposição, quero viajar hoje. E tenho no sentido de estima, de afeto. Olha lá. Quero aos meus amigos, quero muito. Quero a você. Eu brinco assim, né? Os meninos, principalmente, que são mais agressivos, né? Quando eles querem namorar com uma menina, quando eles estão apaixonados, eles dizem assim, ó, quero você. Né? E o que é esse quero você? No sentido de possuir, tomar para si, né? Bem possessivo mesmo. Se ele falasse quero a você, aí é mais estima, eu gosto de você, eu tenho carinho por você, né? Então é assim, quero você é o mesmo de quero uma calça. Possuir. É mais ou menos isso, gente. Ó, cuidado com o que vocês falam, tá? Então é bem no sentido de desejar, esse aqui, tá? Quero você. E quero a você de estima, carinho, tá ali, ó. Ter afeto, né? Então esse é bem mais romântico, esse é mais agressivo.
Tá. Proceder. Olha só, no sentido de ter fundamento, usa-se sem preposição. Suas queixas não procedem. Sem preposição. Não procedem, não procedem. Essa ideia não procede, suas queixas não procedem. Não tem sentido. Originar-se ou vir de algum lugar, aí temos preposição. Ó. Muitos males da humanidade procedem de onde? De que? Da falta de respeito. Então, né? Vindo de algum lugar, tendo alguma procedência, originando sempre com preposição. O verbo pagar e o perdoar também tem uma coisa bem específica que vocês precisam saber. Se eu pago uma pessoa, ó, pago a mais a funcionária. O objeto direto do quem? Lembram-se disso? Né? Quando eu pergunto quem, sem preposição, eu tenho um objeto direto. Informou quem? Os alunos. Informou de quê? Do ocorrido. Então, eu tenho aqui a preposição. Se eu tenho a preposição que responde à pergunta com preposição, objeto indireto. Então, aqui a possibilidade de um verbo transitivo direto e indireto, informar, notificar, né? É sempre duas possibilidades. Informou o quê? Desculpe, informou quem? Os alunos. Isso aqui é a pessoa, né, que vai ser informada. Os alunos. Do quê? Do ocorrido. Aqui muda um pouquinho. A pessoa vai entrar como objeto indireto com preposição agora. Agora seria o processo ao contrário. Informou a quem? Aos alunos. Isso aqui vai ser o objeto indireto. Informou aos alunos o quê? O ocorrido. Então, quando eu pergunto o quê ou quem, eu tenho os objetos diretos que são sem preposição. Diga, querido. Ela pagou a conta do restaurante. Vou falar. Ela pagou o quê? A conta. A conta. Não, nesse caso não. Ele não pode ser considerado objeto indireto. Tá? Não pode, não pode. Eu preciso, ele não é complemento obrigatório do verbo. A conta do restaurante faz parte da conta. Ele complementa o sentido da conta. Tá? A conta do restaurante. Então, tudo isso é o objeto direto. Pagou o quê? A conta do restaurante. Tá? Gente, então aqui, ó, o que mais ou menos então vocês teriam que entender? Mais ou menos não, teria que entender bem. Só fazendo exercícios para a gente fixar isso. Já vamos para eles. Ó, é verbo transitivo indireto, direto e indireto. Porém, eu inverto os papéis, tá? Eu inverto os papéis. Aqui eu tenho os alunos, que é a pessoa como objeto direto. Quando eu digo informou quem? Os alunos. Do quê? De que eu informei? Do ocorrido, o objeto indireto. A gramática me dá uma segunda possibilidade de eu trazer como objeto indireto a pessoa. Informou a quem? Aos alunos. O que eu informei aos alunos? O ocorrido. Tá? Então, é essa inversão de papéis que a gramática me permite nesses verbos que ali estão. Tá? Olha o implicar. No sentido de causar ou acarretar, usa-se sem preposição. Esta decisão implicará o quê? Sérias consequências. Então, isso aqui é típico de concurso, dos nossos, quaisquer concursos cobram esse implicar. Essa decisão implica, não é implica em alguma coisa. Nesse caso de causar, implica o quê? Sérias consequências. Sim, certeza. Porque nós usamos bastante o verbo implicar para mostrar as consequências que que algo implica. Implica o quê? Consequências. Sim, nossa, quando ele vê isso aqui colocado certinho, ele já fala, ele já cresce, né? A nota já fica, cara, é bom, isso mesmo. E aí,
Depois, na letra B, seria no sentido de se envolver, comprometer-se. Aí, né? Aí muda tudo, ó. Nós temos uma frase que diz: implicou o negociante no crime. Vamos supor, uma atitude desse negociante implicou-o no crime. Né? Usa-se 2 complementos, um direto e um indireto. Vamos lá. Ah, tá. Implicou no sentido de envolver ou comprometeu. É mais ou menos isso, eu mudei a frase. Implicou o negociante no crime. Alguma coisa ali que ele fez, o ato, implicou quem? O negociante. Em que? No crime. Né? Então, é mais raro de usar isso daqui. Mais raro. Pelo menos no nosso contexto, sim. E no sentido de antipatizar, né? Regido pela preposição com. Também é mais incomum. A gente usa no dia a dia e no senso comum mesmo. Mas, assim, para concursos, talvez não caia tanto. Implica com ela o tempo todo. Ah, eu implico com minha irmã implica comigo. Né? De mexer, ficar toda hora ali, talvez realmente brigando, cutucando, alguma coisa assim. Né? Típico de irmãos. E o verbo custar, no sentido de custoso, ser difícil, é regido pela preposição a. Custou ao aluno entender o problema. Custa ao governo cumprir com suas obrigações. Sei lá, custa ao professor realizar tal atividade com os alunos. Não sei, alguma coisa assim. No sentido de acarretar, exigir, obter por meio, usa-se sem preposição. O carro custou-me todas as economias. O curso custou-me todas as economias. Né? Custou-me todos os meus esforços. Tá? E no sentido de ter valor de ou ter o preço, sem preposição. Imóveis custam caro. Né? Estudar custa caro. Hã? Talvez em outros lugares também não. Né? Custa o quê? Sim. Eu tenho vários amigos na Inglaterra, né? Teve uma leva de amigos meus. Eu fui concursada muito cedo, entrei muito cedo para minha profissão. Mas amigos meus, as minhas irmãs também moraram fora, na Itália. Uma irmã morou na Itália, nos Estados Unidos. E alguns amigos meus na Inglaterra. E lá eles têm, assim, cada filho que eles têm, eles recebem uma bolsa por um longo tempo. Um valor em euros bem legal. Por filho. Então, minha amiga está no segundo. Ela falou, se continuar assim, eu vou para o terceiro, para o quarto. Ela nem trabalha, só o marido que trabalha. Ai, que sarro, né? Mas você sabe por que isso? Para motivar as famílias a terem filhos. Porque as famílias nesses países não querem ter filhos. Quando eu tinha um professor colega meu do Alfa Moarama, que era professor de geopolítica, e eu tinha minha filha mais velha, sempre linda, né? E ela era pequenininha na época, linda, com aqueles olhos claros, aquele cabelo loiro lindo. E ele falava assim, Isabela, vá para a França, porque na França as crianças lindas assim ganham muito dinheiro, as mães, as famílias, para fazerem outdoors, para motivarem os pais, os casais a terem filhos, porque eles não querem ter filhos. Pensa bem. Então a população, o governo precisa motivar de alguma forma, fazendo esses recadinhos, né? Esses recadinhos não, essas divulgações. Mas é assim, né? Cada país de um jeito. Bom, gente, a regência nominal, ela segue o mesmo princípio. Então, o que eu pus ali? Eu pus uma lista. Aqui só tem um exemplo, ó. Crianças têm medo fantasmas. Todo mundo que olha fala assim, não, essa frase está com problema. Sim, está com problema de regência nominal. Por quê? Porque se eu tenho medo de alguma coisa. Eu tenho medo de fantasmas. Então, a palavra medo, ela rege preposição. Isso é regência nominal, porque medo é um substantivo. Tá? E ali tem uma lista para vocês
de palavras que pedem, né? Tanto adjetivos, substantivos, que pedem preposição, tá? Então, eu tenho quem é adepto a, é adepto de. Quem está alheio a. E assim por diante. Quem está ansioso por, está ansioso para fazer a prova, ou por, sei lá, por mais a, pela chegada da prova. Então, aqui são algumas regências que eu trouxe. Certo? E depois tem alguma coisa ali no exemplo de baixo em relação aos pronomes relativos, que no exercício a gente vai treinar. Podemos avançar para os exercícios? Sim? Eu trouxe esses primeiros num nível um pouquinho mais complexo, para a gente identificar os problemas, e depois as de marca X. São só duas, para a gente fazer a análise da frase, como detectar os erros, detectar os problemas. Tudo bem? Então, está lá. Na questão 1, algumas das frases a seguir estão incorretas quanto ao emprego de o, ou os, lhe e lhes. Observe o exemplo e escreva de acordo com o padrão culto da língua. Eu lhe amo muito, minha querida. Bom, primeira coisa que vocês precisam entender aqui, quem ainda não assistiu a aula desse assunto. O, a, os e as são objetos diretos. Né? Então, vamos pensar aqui, ó. O e a, os e as, objeto direto. Lhe e lhes, objetos indiretos. Tá? É a mesma coisa aqui, ó. Se eu disser informou aos alunos o ocorrido, esse objeto indireto poderia ser substituído por qual pronome? No caso desse exemplo aqui. Informou aos alunos, eu usaria qual? Lhe? Lhes, né? Ó, então veja, o lhes, ele é objeto indireto, ele pode substituir o objeto indireto. Informou, tracinho, lhes, o ocorrido. Eu poderia substituir, tá? Então, o nosso... Quando que a gente vai usar lhe ou lhes? Eles vão ser usados para objetos indiretos, destinatários, pessoas, tá? E podem ser muito bem substituídos. No caso dessa de baixo, daria certinho para substituir. Né? Informou, nesse caso aqui, ó, informou-lhes o ocorrido. Aqui já não daria, porque esse os é objeto direto. Então, se é objeto direto, informou-os do ocorrido. Isso é uma característica do ocorrido. Da nossa gramática. Os objetos diretos e os objetos indiretos, eles podem ser substituídos por pronomes. Pode, só que não pode começar com o pronome oblíquo. Daí eu teria que dizer uma pessoa, vamos supor assim, o coordenador os informou. Poderia ser ou lhes informou. Então, porque a frase ali eu construí meio solta. Alguém informou, né? Teria... Aqui, claro, é só para ilustrar, mas sugere-se que tenha um sujeito ali dentro do contexto. Tá? Bem isso. Vamos lá, então. Por que tá... esse é só um exemplo. Eu lhe amo. Por que não pode ser eu lhe amo e a correção fica eu o amo? Eu o amo, não. Eu a amo, né? Eu estou lendo o ali. Isso, porque o amar não pede preposição. Então, por que eu não posso dizer lhe? Porque quem ama, ama algo ou alguém. Ama quem? Quer dizer, ele não pede preposição. Se ele não pede preposição, ele vai pedir objeto direto. E se ele pede objeto direto, ele pede o, a, os ou as.
Então tá ali, ó. Amou, eu a amo muito, minha querida, porque amar é transitivo direto e não aceita lhe, que é objeto indireto. Eu a amo. Certo? E a A? O que vocês me dizem da A? Que esse era o exemplo. Ele exige que as filhas o obedeçam sem contestação. Eu falei antes do verbo obedecer para vocês, não falei? O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Obedece ao pai, obedece à professora. Então, o verbo obedecer, ele pede preposição, é sinal que ele é objeto, que ele é um verbo transitivo indireto que pede objeto indireto. Então, eu não posso dizer, como eu já ouvi aqui, que ele exige que as filhas o obedeçam, porque o obedeçam é um objeto direto, esse o. Eu deveria usar qual pronome? Lhe. Então, ele exige que as filhas só corrijam ali, não precisa reescrever a frase. Lhe obedeçam. Porque quem obedece, obedece a alguém. E o lhe é o objeto indireto. Porque o verbo aqui é verbo transitivo indireto. Está antes porque é a colocação pronominal, mas é o verbo obedecer que está regendo ali. Ó, porque ali ele exige que as filhas o obedeçam. É que assim, elas obedeçam. A manga está me incomodando. Que raiva. Então, é que assim, ó, lhe obedeçam, lhe é ao pai. Mas as filhas obedeçam ao pai, tá? Então, esse plural é por causa das filhas, tá bem? A B, suas palavras me magoaram muito, mas mesmo assim lhe perdoo. É para dizer se está certo ou se está errada. Nesse caso, está certo ou está errada, antes da gente pensar em corrigir? Tá, e aí? Suas palavras me magoaram muito, mas mesmo assim eu lhe perdoo. Tá. Quem que eu vou Bom, quem não? Quem ou o que eu vou perdoar? Ele. E ele não é uma pessoa? Perdoar e pagar, quando for uma pessoa, são objetos indiretos. Então, se fosse uma dívida, eu diria, eu a perdoo, eu perdoo a dívida. Como é uma pessoa, suas palavras me magoaram muito, mas mesmo assim eu lhe perdoo. Quer dizer, eu perdoo alguém. A alguém. A pessoa ali que me falou palavras duras. Certo? Então aqui está certinha. Por quê? Porque perdoo, esse lhe se refere a uma pessoa. Quando se refere a uma pessoa, fica certinho esse lhe. Tá, a próxima. Espero encontrá-los em breve para cumprimentar-lhes pela vitória. Aqui eu preciso pensar em dois verbos, ó, tem dois pronomes ali. Espero encontrá-los. A pergunta sempre para o verbo. Quem encontra? Encontra a alguém ou encontra alguém? Isso. Então, encontrar-los, porque esse encontrar, encontra quem? Então, isso aqui é um objeto direto. Esse os, objeto direto, porque o encontrar, ele é verbo transitivo direto. Então, ali está certinho. E quando alguém cumprimenta,
Cumprimentar-lhes. Está assim no exercício. A pergunta é, eu cumprimento alguém ou a alguém? E agora? Eu cumprimento alguém. Cumprimento quem? Eu cumprimento alguém. Se eu cumprimento alguém sem preposição, esse verbo é verbo transitivo direto. E isso aqui está errado. Então, ali, eu tenho que manter a mesma regência lá de cima. Cumprimentar-los. Cumprimentar-los. Porque cumprimentar é verbo transitivo direto. O que isso tem a ver com regência, professora? Verbo transitivo direto não rege preposição. Verbo transitivo direto pede apenas objeto direto sem preposição. Se o verbo fosse transitivo indireto, aí a gente poderia usar o lhe, por quê? Pedindo preposição, ele pede o pronome lhe. Se ele não pede preposição, ele é verbo transitivo direto, então ele vai pedir o, a, os, as. E aí ele é objeto direto. A próxima. Recomendo-lhe que você lhe procure e pague-lhe o que lhe deve. Que monte de lhe, né? Bom. Quem recomenda, recomenda a alguém? A alguém? Tá certo. Então, ali tá certo o lhe, porque eu recomendo a você. Né? Recomendo-lhe que você... Então, tá certo. Que você lhe procure. O verbo procurar pede preposição? Quem procura, procura... Será? Procura algo ou alguém. Então, isso daqui é um objeto direto e o verbo é transitivo direto. Então, eu não posso dizer que você lhe procure. Que você o procure. O procure. E pague. Então, aqui, ó, tirem aquele lhe do procure. É aquele o procure. Verbo transitivo direto não se usa com lhe. Vamos usar o ali, porque não aparece o referente, mas vamos usar o. Então, que você o procure e pague-lhe. Gente, pagar, quando é uma pessoa? Quando é uma pessoa? Eu não entendi. Aham. Pague a alguém. Então, ele é indireto. Se é a alguém, ó, esse a faz com que o referente seja lhe. Tá? Então, podem colocar ali, tá certinho. Pague-lhe o que lhe deve. Deve a alguém também. Então, também aqui pode ser o lhe. Chata essa parte, né? É muito chata essa parte. Porque quem deve, deve a alguém. E se pode ser a alguém, pode ser lhe. A alguém, lhe. Se for sem preposição, procura alguém e não a alguém. Vai ser verbo transitivo direto. E se é verbo transitivo direto, lhe não pode. Tem que ser sempre o, a, os ou as. Depois vocês me perguntem, tá? Se tiver... Eu sei que essa parte é complexa. Teremos revisões, né? Acredito, daqui uns dias, daí dá para a gente voltar nessa parte da regência. Vocês estarão no online, mas, né? A gente prepara aí uma revisão bem legal com as provas de vocês. Vai ficar bem bom. Muito bem, a última deste exercício. O filme Titanic não o agradou. Tanto é que sugeriu a amigos que não o assistissem.
Então, vamos lá. Quando que eu poderia usar lhe e o agradou? Ó, o Titanic, eu não trabalhei a regência, né? Do agradou. Titanic não lhe ou não o agradou. Vamos ver. Aqui tem uma dúvida. Uma dúvida não, uma colocaçãozinha. O verbo agradar, ele também permite duas regências. Até numa gramática que eu estudei alguns anos atrás, né, há mais ou menos uns 20 e poucos anos, na minha graduação ainda, pensa bem. Tinha lá uma manchete. Presidente agrada os caminhoneiros com a redução da taxa de combustível. Daí uma brincadeira embaixo com a manchete. Depois, né, num outro momento, num outro texto, numa crônica, a brincadeira. Imaginem que lindo o presidente colocando no colo os caminhoneiros e fazendo um carinho na cabeça. Por quê? Porque quando disse presidente agrada, ó, presidente agrada os caminhoneiros. Veja, esse agradar, verbo transitivo direto, é agradar de fazer carinho. Agradou o filho, agradou o namorado, e fez um cafuné, fez um carinho. Agora, a diferença é, se eu disser agrada, vamos usar o mesmo aqui, né, para daí manter. Agrada aos caminhoneiros com a redução da taxa do combustível. Quando ele diz, veja, então, agradar o ou a é fazer carinho. Agradar aos, com a só a mudança da preposição, transforma esse verbo em contentar. Muda tudo. O presidente contentou os caminhoneiros com a redução da taxa do combustível. Então, ele deveria, lá na manchete, deveria estar assim. Presidente agrada aos caminhoneiros com a redução da taxa. O que eu fiz? Ah, meu Deus do céu. Nossa, eu errei nos dois, né? Nos dois. Eu vou falando e escrevendo. Meu, caminheiros. Os que caminham, caminheiros. Tem uma música assim. Meu Deus do céu. Enfim, vocês entenderam, ainda bem que vocês não me recriminam, né? Mas tudo bem. Então aqui, percebam a diferença, tá? Percebam a diferença. Agradar a alguém é contentar. Né? Aqui, agradar alguém é fazer carinho. Então, se eu colocar agradar, tracinho os, eu vou dar a indicação de que está fazendo carinho. Agradar-lhes, eu vou dar a indicação de que eles estão sendo contentados ali. Vamos ver a frase. O Titanic não o agradou? O Titanic não fez carinho nele? Não dá, né? Então, não lhe agradou. Tá? O Titanic não lhe agradou, porque ele não contentou, não fez ali, enfim, não foi bom. Tanto é que sugeriu a amigos que não o assistissem. Por que não posso dizer que o assistissem? Quem assiste a algo, no sentido de presenciar. E aí, ali teríamos uma solução. Como a gente só está lidando com pronomes, não posso colocar o lhe, porque o lhe, ele se refere à pessoa. Então, eu teria que dizer, não assistissem a ele. A ele que é um filme. Ou poderia pôr ao filme também, né? A esse filme, a ele, né? Teríamos ali algumas possibilidades. Certo? Então, por quê? Porque o verbo assistir, nesse caso, ele pede
preposição, ele rege preposição a. Deixa eu ver, tá falando... Ah, tá. O filme Titanic não o agradou, tanto é que sugeriu a amigos que não o assistissem. É que, na verdade, não assistissem a ele. Aqui seria não assistisse ao filme. Se refere ao filme. Ah, sim. Aos amigos, sim. É que a opção da frase aqui foi generalizar. Ah, sugeriu a amigos. Ele não definiu. Tá? Então, uma opção de quem escreveu a frase, não colocar ali a preposição seguida do artigo. Tá? Hã? Não, aqui não. Tá? Porque se refere ao filme. Só vou usar lhe ou lhes quando for fazer referência a uma pessoa, né, a um ser. Muito bem. Vamos para a próxima. Meu amigo... Ah, tá, vamos ver o que pede. A norma culta considera incorretas construções em que um mesmo termo funciona como complemento de verbos de regências diferentes. Compare. Então, isso é bem comum também nos concursos. Ó, meu amigo experimentou e gostou do novo carro. Está incorreta. Por quê? Olha lá, meu amigo experimentou o novo carro e gostou dele. Gente, por quê? É muito comum na redação, cuidado. Quando ele diz meu amigo experimentou, olha lá, e gostou do novo carro, veja bem, do novo carro. É como se eu dissesse aqui, primeiro eu tenho uma aditiva, eu tenho um verbo e tenho um verbo. Isso daqui, do jeito que está, é como se completasse o sentido dos dois verbos. Porém, essa regência aqui, ela só se refere ao gostou. Eu não posso dizer experimentou e gostou do novo carro. Eu teria... Por quê? Quem experimenta, experimenta algo. Quem gosta, gosta de algo. Tá? Então, assim, o que eu tenho aqui? O que eu tenho? Esse verbo é transitivo direto, esse verbo é transitivo indireto e esse é um objeto indireto. Então, só completa esse. E do jeito como a frase está organizada, o experimentou do novo carro também. Entendeu? Faria. Experimentou e gostou do novo carro. O que a gramática me diz? Eu teria que reorganizar a frase. Usar o verbo experimentou, quem experimenta, experimenta algo. Então, ficaria por isso ali. Experimentou o quê? O novo carro. Aqui eu colocaria o referente. Aí eu entro com outro verbo de nova regência. Veja, VTD com OD. Verbo transitivo direto com objeto direto. VTI com OI. Como ficaria? Experimentou o novo carro e gostou dele. Um pronome como referência ali. Objeto indireto. Olhem a frase A. A diretoria da empresa simpatizou e contratou o novo economista. Qual é a regência do verbo simpatizar? Quem simpatiza não simpatiza com? Sim. E quem contrata, contrata? Isso aí. Então fica assim, ó. A diretoria da empresa simpatizou com alguém e contratou alguém. A partir do momento que eu coloco dois verbos com a aditiva e coloco um objeto correspondente a apenas um verbo, eu tenho uma frase errada. Quer dizer, eu tenho dois verbos. Olha lá. Simpatizou e contratou.
Só que simpatizar pede regência com e contratou não pede regência. E aí o que está na frente é um objeto só do verbo contratar, que é o jovem. E a regência com que ficou para trás do verbo simpatizar? Então a gramática me diz que é erro. Fica como então? A empresa, só acrescentem, teria que mudar. A empresa, isso, simpatizou com o jovem e o contratou, fica bom, né? É, verdade, o jovem economista. Uhum. Simpatizou com o jovem economista e o contratou. Ou poderia ser também e contratou-o. Qual que é a lógica para a gramática? Quem simpatiza, simpatiza com. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo indireto com o objeto indireto. Quando eu pego o verbo contratou, contratou quem? Né? O jovem. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e esse o aqui é o meu objeto direto. Ou aqui também, eu tenho as duas formas. A gramática não permite que eu use dois verbos de regências diferentes em equivalência aqui. Da maneira como a frase está montada, eles ficam equivalentes, como se pedissem a mesma regência. Então, eu tenho que separar, porque simpatizar é uma regência, pede preposição com, e contratar não pede preposição. E a única forma daí de deixar a frase conexa, bonitinha, né, sem ficar com repetições, é nesse formato. Simpatizou com o jovem e o contratou. Ah, professora, eu poderia colocar assim, simpatizou com o jovem e contratou ele? Não, né? Porque a norma culta não permite. Daria certo no senso comum, numa conversa entre amigos, perfeito, né? Olha a frase B. Quem concorda, concorda com. E quem discorda, discorda de. Regências completamente diferentes. Na frase, como disse uma vez um aluno meu, parece até que tá bonito, professora, tá bonita a frase, né? Se for ver, tudo bem, ó. É um direito seu concordar ou discordar de suas opiniões ou de nossas opiniões. É um direito seu concordar ou discordar de nossas opiniões. Parece que tá lindo. Só que a gramática não perdoa. Então você precisa fazer certinho, né? Olha lá, é um direito seu concordar com nossas opiniões. Então, vocês teriam que melhorar ali. Concordar com nossas opiniões. Cadê o restante da frase? Ou discordar. Quem discorda, discorda de. Quem concorda, concorda com. Discordar delas. Olha, então o que eu fiz? Concordar com nossa ou discordar delas. Agora sim, os dois são transitivos e indiretos. Aqui não é o problema a transitividade, mas um pede preposição com e o outro pede preposição de. Percebem a lógica do exercício? Na hora de escrever, nos textos é muito comum, mas muito comum mesmo, os alunos errarem. Sim, eu acho que... Confira. Depois a próxima. A maioria dos cães gostam e obedecem aos seus donos. Percebam, quem gosta, gosta de, e quem obedece, obedece a. Quer dizer, muda a regência. Parece que está linda a frase, claro. Só que daí a maioria dos cães gostam, isso, de seus donos, isso. Mas aí, como você falou? Será que pode ser os?
lhes. Quem obedece, obedece a. Se obedece a seus donos, então pode ser a eles ou lhes obedecem, né? Então vamos pôr aqui, ó, e lhes obedecem, ou também e obedecem-lhes, tanto faz, né? Ou ainda e obedecem a eles. O que eu preciso lembrar? Quem obedece, obedece a. Se quem obedece, obedece a, pode usar o lhes, porque o lhes é um objeto indireto. E o verbo é verbo transitivo indireto. Aqui também é verbo transitivo indireto, porém a preposição é outra. Isso aqui é o objeto indireto, o a eles, o lhes aqui também é objeto indireto. Né? A única coisa que eu não posso pôr lado a lado com um complemento só, sendo que a regência é diferente. Porque ele rege preposição. Todo verbo que rege preposição, ele é verbo transitivo indireto. A, de, para, com, né, que são as comuns ali. Bom, a próxima, D. Todo jovem ator aspira e sonha com o sucesso. Será? Gramaticalmente? Não posso dizer que sim. Porque gramaticalmente aqui concorda. O aspira ali é intransitivo nesse caso. Daí nesse caso eu teria, entendi. Se eu não entendesse que ali com o sucesso é complemento, eu diria, todo jovem aspira. No sentido de respirar? Mas só se ela desse o contexto. Só com o contexto. Tipo assim, todo jovem que respira, em sã consciência, respira. Porque eu não posso também pôr o aspirar sozinho, sem complemento. Aspirar no sentido de desejar e almejar. Tá? Bom, então essa fica como? Porque é com o sucesso ali. Então, ele aspira. Quem aspira, aspira a, no sentido de desejar. Isso, aspira ao sucesso e sonha com ele. Bom, então aqui eu tenho o verbo aspirar, que pede preposição a, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Diga. É? Pode também, não tem problema. Aspira daí, aspira a ele. O verbo aspirar pede preposição a. Questão 3. Ao transcrever-se a frase com outro verbo, houve erro de regência em. Olha a letra A. Sempre desejou os bens materiais. Sempre aspirou aos bens materiais. Tá certo? Certinho. Veja, aspirar, aspira a. Né? Na letra B, vimos o jogo. Assistimos ao jogo. Tá certo? Sim. C, crianças gostam mais de doce do que de salgados. Crianças preferem doces do que salgados. Tá errado, né? Quer dizer, gostar mais de doces do que salgados está certo. Preferem mais doces do que salgados está errado. O verbo preferir não admite essa construção. Então, essa é a errada. Só fechando as outras, amo os demais, quero-lhes demais. Tem o mesmo sentido de querer, né? Querer-lhes.
a alguém, querer bem, né? A letra E. Avisei-os de nossa reunião, comuniquei-lhes nossa reunião. Certo? Ó, só fechando essa última. Avisei-os de nossa reunião. Quer dizer, aqui eu tenho avisei-os, quer dizer, avisei alguém, objeto direto. De quê? De nossa reunião, objeto indireto. Na frase de baixo, era comuniquei-lhes, quer dizer, objeto indireto. Comuniquei a eles o quê? Nossa decisão. Então, as duas formas são corretas. Objeto direto com objeto indireto. Objeto indireto com objeto direto. Essa é uma aula para depois vocês assistirem novamente, pesquisarem mais a respeito, né, refazerem os exercícios, que é um conteúdo bom, mas é um conteúdo, principalmente hoje, que a gente está fazendo meio batidão, né? E a hora voou, porque já é quase, não é? Quase o horário. Então, pensa bem. Leia com atenção a seguinte frase de um texto publicitário. Esta é a escola que os pais confiam. Tá. Na verdade, quem confia, confia em. Poderia usar de uma maneira diferente, né? Esse ai. Mas olha, então, se eu tenho que esta é a escola. Sim, quer ver, ó? Que os pais confiam. Essa é a frase do jeito que está ali. Quem confia, confia em. Esse que aqui, esse que é um pronome relativo referindo-se à escola. Quando vocês estudaram pronome relativo, e eu espero que vocês tenham visto, eu não sei como é que foi, né? Foi a primeira parte do conteúdo, mas revejam, caso vocês não tenham se ligado de algumas coisas ou a gente não tenha conseguido trabalhar isso. O pronome relativo, ele precisa atender à regência do verbo que está seguido. Está na sequência dele. Então, assim, esta é a escola. Se eu fosse converter a frase, esta é a escola. Os pais confiam na escola. Por quê? Porque o verbo confiar, ele pede preposição em. Em mais a de a escola. Então, esta é a escola em que os pais confiam. Ou ainda, concordando com escola em gênero e também em número, como poderia ficar? Esta é a escola. Escola é feminino. Feminino singular. Isso. Em mais a. Esta é a escola na qual os pais confiam. Depende. Não, o em que é o, como que eu posso dizer, o pronome relativo neutro, genérico. O na qual é se eu for transformar em feminino, no referente convertido para o feminino. Tá? Concordando em gênero daí. Certo? Então, não que seja, é obrigatória a preposição. Se eu vou usar assim ou assim, independente. Tá? As duas estão corretas. A número 5. Ali, justificar a correção seria fazer isso aí, mas depois vocês fazem, eu acho que está no gabarito. A 5. Identifique a única frase gramaticalmente correta de acordo com a norma culta. Para lembrar da senha do banco, A.
1/3 da soma da placa do carro mais as iniciais do super-herói preferido. Jesus, né? Enfim, qual é o problema? Tem problema ali? A pergunta é, o verbo lembrar, qual que é a regência dele? Então, ó, vamos criar uma frase. Eu me lembro da infância. Se eu tenho pronome, eu tenho preposição. Se eu tenho pronome, eu tenho preposição. Eu posso dizer também, eu lembro a infância. Tem pronome? Ali? Não tem pronome, certo? Está escrito para lembrar da senha. Não tem pronome, mas tem preposição. Com preposição só fica certo se tiver pronome. Então, como que deveria ser ali para ficar certo? Já coloquem na frase. Para lembrar-se da senha ou para se lembrar da senha. Ali um se, porque não fala a quem está se referindo, né? Mas então a gente põe um se. Exemplo, para você se lembrar da senha. Se fosse sem preposição, professora, seria para lembrar a senha. Dava para tirar? Uhum. Duas possibilidades. Dava para dizer para se lembrar da senha, quer dizer, ou para lembrar-se, tanto faz, né? Ó, para se lembrar da senha. Quando tem pronome, tem preposição. Ou eu poderia dizer para lembrar a senha. Então, daí ali na possibilidade da frase, ou eu acrescento o se, ou eu tiro o de. Né? As duas formas estão corretas. Então, essa está incorreta. Na B, se o carro beber, não dirija. Nossa, da Toyota, deve ser bem antiga. E aí? Se o carro beber, não dirija. Tem erro ali? Não, não tem erro. Tá? Olha C. Preço de 7 remédios irão baixar neste mês de outubro. Aqui, como abrange um pouquinho só o gramaticalmente correto em relação à norma culta, pode não ser só regência. Neste caso, é uma outra coisa o problema. Preço de 7 remédios irão baixar. O que irão baixar? O preço. Então, está certo colocar o irão? Matéria da semana passada, né? Irá. O preço de 7 remédios irá baixar. Porque é o preço que irá. O preço é singular. Ah, tá. Eu li com o, né? E não tem o. Dá, tranquilamente. Preço de 7... as manchetes de jornais sempre tem. Sempre tem essa omissão, né? Bem tranquilo. Então, ali temos esse erro. Na letra D, as recepcionistas vestem roupas de Glória Calil. Alguma dúvida que este hotel tem estilo? Gente, quem tem dúvida? Tem dúvida de algo. Então, precisaria do D ali, tá? Alguma dúvida de que este hotel tem estilo? Dá tempo de fazer mais, né? Pelo menos mais uma? Vamos ver. Dá, né? Ó, assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego dos pronomes relativos. Cheguei à conclusão de que nunca fui realmente grato. Primeiro, quem chega à conclusão de algo. Só vamos vendo assim a regência. Sim, né, gente? Quem chega à conclusão de que, tá certinho. Nunca fui realmente grato a pessoas de cujas mãos recebi a ajuda. De cujas mãos recebi a ajuda. Quem recebe ajuda de
Tá certo? A ajuda de que tanto necessitava. Quem necessitava de também. Então, tá tudo certinho ali. Cresceu muito o bairro em cujas ruas eu passava quando ia na escola. Quando ia à escola. A pergunta é, eu passava em cujas ruas? Em cujas ruas eu passava. Quem passa, passa em algum lugar, concordam? Pode passar em, pode passar por. Tá certo ou não? Cresceu muito o bairro em cujas ruas eu passava quando ia à escola. Em cujas ruas. Tá certo. Em cujas ruas. Eu omiti aqui, né? Em cujas ruas eu passava, né? Quer dizer, o bairro em cujas ruas seriam nas ruas desse bairro. Nas ruas desse bairro eu passava, por isso em cujas ruas. Letra C. O rapaz de que ele... Ih, já dei a resposta, né? Jesus amado. Então, olha só, como eu já dei a resposta, por que deveria ter um D ali, ó? O rapaz que lhe falei. Quem fala, fala de alguém. Eu lhe falei de quem? Falei do rapaz, da moça. Então, o rapaz de que lhe falei. Depois, ao longo aí desses dias, vocês vão assistir online, possivelmente nós teremos revisão e alguns exercícios bem bons das carreiras ali de vocês, que eu vou trazer para explicar novamente essa parte do pronome relativo com a preposição, porque ela gera muitas dúvidas, tá? Mas sempre o pronome relativo, ele vai adquirir a preposição do termo que está diante dele. Por isso que está ali o rapaz de que lhe falei. Por que esse de tem que estar antes do pronome relativo? Porque falei é o termo que está diante dele e vai pedir essa regência. As outras estão bonitinhas. Vamos ver, ó, o autor com cujas ideias concordamos irá a Minas Gerais. Por mais que fique feio e seja uma expressão não usada, por que está certo? Porque quem concorda, isso, ó, concordamos com. Então, quando fala o autor com cujas ideias concordamos, quer dizer, concordamos com as ideias do autor. Na letra E, a secretária, por cujo intermédio marquei a consulta, pediu demissão da firma na qual trabalhava. Olha, quem pede ali ajuda, tá? Quem pede ajuda por cujo intermédio, a secretária por cujo intermédio. Por intermédio de quem? Por intermédio da secretária. Então, a secretária por cujo intermédio, quer dizer, por intermédio da secretária, marquei a consulta. Essa é mais complexa porque a gente não usa no dia a dia. Eu marquei a consulta por intermédio da secretária. Intermédio da secretária. Sempre eu tenho que entender o cujo, pegando essa ideia do da, de alguém, né? Intermédio da secretária. Da secretária. Por isso que tem aqui, ó, por cujo, já estão movimentando ali fora. Por cujo intermédio. Por cujo intermédio significa por intermédio da secretária. A secretária por cujo intermédio, quer dizer, intermédio da secretária. Por intermédio dela eu consegui. Difícil, né? Complexo. Gente, olha só, o nosso horário esgotou, infelizmente, né? Hoje era dia para uma aula bem mais longa, mas nós temos um momento especial, que é a nossa despedida, né?
Então, vocês façam os exercícios, realizem. Se tiverem dúvidas, não entenderem o gabarito, né, podem me mandar uma mensagem. Eu sempre, né, fico feliz em responder na medida do possível algumas dúvidas, né? Então, de vez em quando tem dúvidas, principalmente quando, como não tenho, a maioria não tem meu WhatsApp, mandam pelo Instagram. Então, eu gosto, eu me sinto bem em responder, né? Dentro ali das possibilidades, eu olho e respondo. Tá? Bom, fechamos então, né? E agora, acho que o pessoal já está preparando ali, não sei, acho que eles vão entrar para conversar com a gente, certo? Então, beleza. Então, é isso. De conteúdo, é isso.